Como método de interpretação bíblica ele se construiu ao longo da história. Se você quer saber, continua com a gente aí. Me chamo Alex, sou missionário e nós vamos agora para o segundo ponto da hermenêutica bíblica básica. Vamos continuar a nossa aula olhando para o segundo ponto e nós vamos ver um breve histórico de como a hermenêutica bíblica ela se construiu. Uma das melhores maneiras de aprender um determinado assunto é olhando seu desenvolvimento ao longo da história. Assim podemos evitar os erros cometidos pelos outros e aprender como chegamos à hermenêutica atualmente utilizada. A história ela nos ajuda nisso e você vai poder acompanhar agora como esse processo da hermenêutica ele se construiu ao longo da história e isso vai ser muito importante para que esse conhecimento fique firme na sua mente, fique firme no seu coração. Então, vamos caminhar juntos por esse breve histórico, beleza? Vamos continuar aqui. Então, na história, se dividiu em duas grandes escolas, a hermenêutica. Na escola de Antioquia e na escola de Alexandria, que ficava no norte da África. Vamos ver primeiro como se desenvolveu a escola de Alexandria. Começando por Heráclito, 530 anos antes de Cristo. Então qual era o problema? O problema era o seguinte, as obras de Homero estavam em vigor em Alexandria. Quais eram essas obras? Odisseia e a Ilíade, onde na imaginação de Homero aparecem vários deuses agindo na história do homem, de forma devassa e perversa. Agora, como esses deuses podem ser modelos e controladores da história? Essa que era a grande questão. Pois se essas histórias que Homero ele tinha ali divulgado e essas histórias eram verdades, como conciliar isso mostrando que esses deuses eram perversos? Deuses que agiam na história não para o benefício do homem, mas eram deuses adúlteros, deuses que promíscuos. E como encaixar isso? Então esse era o grande desafio daquela época. Então o que Heráclito ele fez? Ele teve a ideia de que não devemos interpretar o texto de Homero literalmente, mas sim o que está por trás, o sentido oculto do texto. Ele começou para poder encaixar esses deuses perversos na história do homem, você precisava ler o texto de Homero, não de forma literal, mas esse texto contendo uma outra forma oculta. Você consegue perceber aqui como vai começando essa ideia de você ler um texto e pensar, não é isso que ele quer dizer, eu acho que ele quer dizer outra coisa. Então começa aqui a surgir isso. Isso encaixou justamente com a ideia de Platão, que viveu 429 anos antes de Cristo. Por quê? Platão dizia o seguinte, que existia um mundo das ideias e um mundo físico. E isso confirmou a ideia de Heráclito, ou seja, uma visão dicotômica do mundo. Ele fala um mundo físico, uma realidade, mas não é isso que ele quer dizer, é algo que está por trás. Filo de Alexandria, em 500 anos antes de Cristo, ele era um judeu comprometido. Não falava hebraico e a sua Bíblia era a Septuaginta. E ele tinha dois heróis, Moisés e Platão. Os dois enviados por Deus, ele acreditava. Então, para alinhar Platão com Moisés, ele utilizou o método alegórico. Filo de Alexandria. Vejam aqui uma interpretação alegórica que ele faz. Então, vejam comigo, isso começou com Heráclito, de pegar um texto, ler o texto, e o significado dele não é aquilo que você está lendo, é um significado oculto, é algo que está por trás do texto. E Filo de Alexandria, que admirava, era um judeu, admirava Moisés e admirava Platão, encaixou isso muito bem, e ele aplicou isso na interpretação das escrituras.
Vejam aqui comigo, deixa eu aumentar aqui mais um pouco, olha só o que ele diz aqui. A criação e queda do homem, Gênesis 2 e 3, vamos ver como ele interpreta. Deus tomou o poder dos sentidos externos. Quem é o sentido externo? Eva. E o conduziu à mente. Quem é a mente? Adão. Então veja comigo, o sentido externo é Eva e a mente é Adão. Esse poder é sempre ameaçado pelo prazer, a serpente. Então o que é o prazer? A serpente. A promessa messiânica, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, é interpretada como Deus dizendo ao prazer, que é a serpente, que a mente, o homem, vai vigiá-la e que em troca o prazer, que é a serpente, vai atacar a mente, que é o homem, oferecendo os prazeres mais básicos, morder o calcanhar. Então vejam aqui, ele pega esse texto de Gênesis 2 e 3 e começa a dar um sentido ao texto que não é o sentido que está no texto, que é o capítulo 2 e 3. Ele diz que Adão é a mente e que os desejos é a serpente. Esse é um método de interpretação alegórico, dá um sentido ao texto, um sentido oculto que o texto não quer dizer. Vamos continuar aqui. Outra figura importante desse tempo, Barnabé de Alexandria. Carta de Barnabé, 9 e 8. Interpretação do texto de Gênesis 14, 14. Portanto, filhos do amor, aprendam abundantemente a respeito de Abraão. Ele que primeiro estabeleceu a circuncisão, olhava em espírito para Jesus, quando circuncidou a sua casa. Pois a Escritura diz, Abraão circuncidou 318 homens da sua casa. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Gênesis 14, 14. Que conhecimento lhe foi dado naquela ocasião? Compreenda. Isso quem está falando é Barnabé de Alexandria. Compreenda. Ele, Deus, disse primeiro 18 e depois do intervalo 300. No 18, o número 10 equivale a Ik no alfabeto grego. É o iota no alfabeto grego. E 8 é H. Aqui tu tens Jesus Cristo. E 300 equivale à letra I. E aqui tens a cruz. Então, ele, Deus, revelou Jesus nas duas letras e a cruz na última. Vejam só, ele pega essa passagem de Gênesis 14, ele observa o texto em hebraico e atribui um significado a cada uma dessas letras. Olha só, ele atribui um significado a cada uma dessas letras no hebraico e vai dando um sentido a esse texto. Porque é isso que o método alegórico ele faz. Ele procura um sentido oculto no texto. Vamos ver aqui outras figuras que ficaram conhecidas. Panteno, 120 d.C., funda a escola de catequese para os novos convertidos. Aqui começa o surgimento da escola em Alexandria. E Clemente de Alexandria em 150 Vejam bem que é depois de Cristo. Então esse processo começa antes de Cristo de interpretar as Escrituras e ele também continua depois de Cristo. Então Clemente de Alexandria ele tinha uma fé bíblica, mas uma interpretação alegórica. Qual era o problema? Os crentes eram acusados pelos judeus de usar de forma indevida o Antigo Testamento, pois iam e não encontravam Jesus. Então o que Clemente de Alexandria faz? Ele procura harmonizar os dois testamentos. E ele se utiliza do método alegórico para fazer isso. Esse era o seu problema e ele utilizou o método alegórico para fazer isso. Outra figura importante desse método de interpretação alegórico,
Orígenes, 184 d.C., é a figura mais importante desse período. A Bíblia tem 3 níveis. Vejam o que esse homem afirmava. Qual é o primeiro nível? Carne, que é o sentido literal. Alma, o sentido além do óbvio. E espírito alegórico. Exemplo, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, do 25 ao 37. Vamos ler essa parábola para você poder entender um pouco melhor isso. Vou abrir aqui junto com vocês para nós estarmos lendo essa parábola juntos. Então, vamos pegar as nossas Bíblias, vamos ler aí Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Vamos ler juntos para isso ficar bem nítido na nossa mente, no nosso ensino de hoje, para que a gente possa entender bem profundo como é utilizado o método alegórico. Você já pegou sua Bíblia? Bom, se não, ainda dá o pause. Pode pausar o vídeo. Vamos continuar aqui. Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Eu vou ler aqui. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esse é o texto. Vamos ver agora como Orígenes interpretou esse texto. Para Orígenes, nessa parábola, quem é o homem? Ou seja, aquele que estava descendo a estrada. É Adão. A cidade de Jerusalém, o que é? O paraíso. E a cidade de Jericó? O mundo. Porque o homem estava saindo do mundo e indo para Jerusalém. Esse era o caminho que Jesus disse que o homem na parábola estava percorrendo. Ou seja, Adão saindo do mundo e indo para Jerusalém. Quem são os salteadores? São as forças malignas, a queda. Então Adão estava saindo do mundo e indo para o paraíso e caiu com as forças malignas. Quem é o sacerdote? A lei. E quem é o levita? Os profetas. Ou seja, a lei e os profetas não podem fazer nada por Adão, não podem fazer nada pelo homem. E quem é o samaritano? Jesus. E as feridas no corpo de Adão? A desobediência. E a promessa que esse bom samaritano faz, que vai voltar, é a promessa que Jesus faz para vir a segunda vinda. Então observem comigo. Orígenes pega esse texto e dá um significado alegórico. Isso que é um significado alegórico, interpretar o texto de forma alegórica, pegar um texto e dar um novo sentido para esse texto. Esse foi o exemplo que nós temos aí de Orígenes. Outra figura importante desse período, Jerônimo, que viveu 347 d.C. Então, Jerônimo, que tinha sido
inicialmente um seguidor do método alegórico de Orígenes, registrou em sua obra contra Johannine um sumário conveniente dos erros atribuídos a Orígenes. Então, vamos ver alguns tópicos desses erros. Cristo não podia ver o Pai ou o Espírito Santo. A alma estava aprisionada no corpo, como uma prisão, como castigo. Os demônios se arrependerão e finalmente reinarão com os santos no final dos tempos. As folhas que Deus deu a Adão e Eva no jardim, após a queda, eram, na verdade, o corpo humano deles, pois antes eram espíritos puros. Um homem, após a queda, havia perdido a imagem de Deus na qual havia sido criado. Estas ideias atribuídas ao patriarca foram condenadas depois de sua morte, por um decreto do imperador Justino em 543 depois de Cristo. Então nós vimos os principais representantes dessa escola de interpretação, a escola de interpretação alegórica. Nós vamos agora entrar em outro ponto. Antioquia da Síria. Luciano de Samosata, em 120 d.C., fundou a escola de catequese contra a escola de Alexandria. Quais foram os principais representantes da escola de Antioquia da Síria? Deodoro de Tarso e João Crisóstomo. Quais são os princípios de interpretação da escola de Antioquia da Síria? Os principais princípios são esses: sensibilidade e atenção ao sentido literal do texto. Literal diferente de literalista, interpreta como o texto se apresenta, se é uma metáfora, uma parábola, uma símile, etc. Como ele pede para ser lido. Um outro princípio: intenção do autor determina o sentido do texto. O texto só tem um sentido. Terceiro, conceito da teoria. Os profetas tinham pleno conhecimento presente e futuro. Exemplo, Abraão viu o meu dia. E o quarto, eram contra descobertas arbitrárias de Cristo no Antigo Testamento. Se o Novo Testamento não disse que é Cristo, você não pode usar. Exemplo, José. José não é um tipo de Cristo. Já em Gênesis 22, a ovelha é um tipo de Cristo. Isaac não. Esses são os principais pontos de interpretação dessa escola, os principais princípios de interpretação dessa escola. A escola de Antioquia da Síria. Esses são os princípios básicos dessa escola, que são diferentes do método de interpretação alegórica. Esses fundamentos vão nortear os próximos representantes que nós vamos ver aqui. Quem são eles? Nestório e Juniano de Eclanum. Esses dois eram principais representantes dessa escola. Só que o que aconteceu? Eles caíram em descrédito, porque o Nestório ele errou ao afirmar que Cristo é duas pessoas e o Juliano negou o pecado original. Sendo esses dois grandes representantes caindo, o que foi que aconteceu? A igreja se voltou novamente para um método de interpretação de Alexandria. Era um método de interpretação alegórico. E esse método ele predominou na Idade Média, por quê? Para sustentar os dogmas da igreja. Agora imagina comigo, se eu posso pegar um texto bíblico, que é a palavra de Deus, ela é a verdade, e eu posso dar qualquer sentido a ele, eu vou dar um sentido que me favorece, um sentido que é agradável para mim, que é bom para eu ouvir, é bom para entrar nos meus olhos, é algo que vai me favorecer. Então foi isso que a igreja ela fez na Idade Média. Ela se utilizou desse método de interpretação alegórico, para favorecer os seus dogmas. Então, na Idade Média, a interpretação era feita pelos monges e pelos padres, nos mosteiros.
que ali eles cultivavam a meditação, práticas espirituais e as cópias que eles faziam das Bíblias. Eles se familiarizaram com a Bíblia e tornaram-se os intérpretes e permaneceram com o método alegórico para dar apoio à liturgia da igreja. Nesse tempo, a igreja já era institucionalizada por Constantino, e assim bastava ser romano e fazia parte da igreja. Qual foi o resultado? Uma massa de gente pagã começou a fazer parte da igreja. Existem vantagens na igreja ela ser institucionalizada. Mas o que acontece quando a igreja ela é institucionalizada e ela não tem um padrão para a entrada de novos membros? Vai começar a entrar na igreja pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não são crentes. Foi isso que aconteceu nesse período. Várias pessoas começaram a entrar na igreja que não acreditavam em Jesus, não tinham tido ainda um novo nascimento. E a consequência disso. Quando a igreja não zela por esse novo nascimento, ela fica cheia de ímpios, e os ímpios não estão atentos à voz do Espírito Santo. Eles não querem saber sobre pecado, não querem saber sobre inferno, não querem saber sobre verdades bíblicas. Ou seja, começou a adentrar práticas na igreja que não eram bíblicas. E os padres pensaram: vamos colocar as imagens dos heróis da fé na igreja para ver se inspira esse povo. Quando eles colocaram as imagens dos heróis da fé, Paulo, Pedro e outros, qual foi o resultado? Não demorou muito para as pessoas começarem a adorar essas imagens, e a forma de sustentar isso era a prática de interpretação alegórica. Quando aquelas imagens elas foram colocadas ali, aquelas pessoas, quando elas começaram a entrar nas igrejas ali na Idade Média, elas começaram a fazer pedidos para essas imagens. Elas olharam ali Pedro, olharam Paulo. Isso não inspirou nelas uma vida dedicada a Deus. Pelo contrário, isso inspirou nelas uma devoção àquelas imagens. Então elas começaram a adorar e começaram a fazer pedidos para essas imagens. Não somente isso, como há relatos de que essas imagens realizavam esses pedidos, esses desejos. E agora, como a igreja vai responder isso? A única forma de responder isso é criando sentido aos textos bíblicos, que são sentidos que o texto não tem. E para isso se utiliza um método de interpretação alegórico. Então o método alegórico começou a dar apoio a esses dogmas eclesiásticos e a liturgia da igreja ali na Idade Média. A extrema unção, padre perdoando pecados, você pode ver acender vela para que os mortos vejam a luz e saiam e possam se conduzir. E também funcionou para justificar o papado e a igreja romana como único canal de Deus. Exemplo, o Salmo 74, versículo 13, você pode ver aí depois, é usado para defender a expulsão de demônios pelo batismo e pela água benta. Deus não vai dar uma revelação que contraria o sentido óbvio do texto. Vocês concordam comigo que Deus não vai dar uma revelação que contraria o sentido óbvio do texto? Mas nem tudo estava perdido. Um grupo que não ia por esse sistema de interpretação surgiu. E esse grupo surgiu por alguns fatores. Quais foram esses fatores? A escola de teologia nas catedrais, onde se estudava a Bíblia mais academicamente. Os mosteiros, eles estudavam a Bíblia mais de forma devocional. E na catedral tinha o método question. O método question através de perguntas. E a única forma de responder essas perguntas é o sentido literal e óbvio das escrituras. Então as pessoas ali tiveram contato com vários estudiosos judeus e começou a surgir os franciscanos, desse meio que surgiu John Wycliffe na Inglaterra, John Hus na Polônia e Martinho Lutero na Alemanha, surgiu Calvino. Então, observem comigo esse processo, como foi esse surgimento. Na Idade Média, agora já entrando na Idade da Reforma, como esses homens eles vieram surgindo. E nós temos esse período que é chamado o período da Reforma. Houve uma condenação da hierarquia da Igreja Católica, onde somente eles tinham um entendimento do texto.
Era essa casta evoluída espiritualmente, essa casta que está num nível supremo, além dos leigos, que tem um entendimento supremo do que é as Sagradas Escrituras. Então, a igreja é guiada pelo sucessor de Pedro, a palavra dele é ex cathedra, mas por que temos doutrinas que não estão na Bíblia? Esse foi um grande questionamento. É que Deus continua trazendo revelações através do Papa, ele é o substituto dos apóstolos, com o mesmo peso dos apóstolos. Essa era a argumentação. Só que então, no período da Reforma, foi enfatizado somente a Escritura. Essa foi a reação com o papado, somente a Escritura. A Escritura interpreta a Escritura. ênfase no sentido literal. Um único sentido, mas aplicações diferentes, como nós já vimos no exemplo do Salmo 23. Então, assim, na Reforma foi rejeitado o método de interpretação alegórico. Algumas citações para vocês observarem. As alegorias de Orígenes não valem mais do que pó, são a escória das Escrituras, disse Lutero. Introduzir diversos significados às Escrituras é ceder a Satanás, disse Calvino. Surge nesse período, não é dado... importante que observar que no período da Reforma não é dado a esse método de interpretação bíblica esse nome método histórico gramatical, mas esse nome surge depois da Reforma. Então, na Reforma foi enfatizado sola fide, sola gratia, ênfase também no sola scriptura. Voltando aqui um pouquinho, deixa eu falar aqui um pouco. Nesse período da Reforma, é rejeitado o método de interpretação alegórico. Como nós já vimos, existiam essas duas escolas. A escola de Alexandria, com o método de interpretação alegórico, e a escola de Antioquia da Síria, com o método de interpretação literal. Não é literalista, é um método de interpretação literal. Então, essas duas escolas caíram em descrédito, a escola de Antioquia da Síria e ficou a escola de Alexandria. Ela ficou muito forte para dar ênfase aos dogmas, mas então surge o período da Reforma. E se exclui esse método de interpretação alegórico para dar ênfase ao método de interpretação bíblico, método de interpretação histórico-gramatical. Mas, passado o período da Reforma, na pós-reforma, surge a teologia liberal. Então, surge aqui uma nova forma de interpretar a Bíblia, uma nova forma de ver as Escrituras. Então, para esses teólogos, para essas pessoas que utilizam esses métodos, esses princípios, a Escritura ela contém erros e contradições, o sobrenatural não invade a história, os relatos bíblicos dos milagres são invenções piedosas do povo judeu e dos primeiros cristãos. Ou seja, Jesus ele foi um camponês qualquer. Ele tinha uma grande fama ali naquele tempo. E as pessoas acreditavam que ele iria fazer uma grande reviravolta ali para o povo judeu. Mas Jesus ele veio a morrer. Ele não ressuscitou. Como Jesus não ressuscitou, essas pessoas que seguiam a ele inventaram que ele havia ressuscitado. Começaram a falar para outros e espalhar que ele havia ressuscitado, mas ele não havia ressuscitado fisicamente. Ele só havia ressuscitado espiritualmente. Então os apóstolos, juntamente com Paulo, eles não quiseram dizer que Jesus ressuscitou de uma forma viva, mas sim que ele ressuscitou apenas na pregação, na mensagem dele. Então vejo, isso é o que esses teólogos dizem. Então, para eles, temas como criação, Adão, queda, milagres, ressurreição, entre outros, eles não são histórias reais. Somente com o advento do iluminismo, no racionalismo e das filosofias resultantes é que se começou a analisar a Bíblia adequadamente. Então, para eles, o sentimento religioso é algo universal e esse sentimento que torna o ecumenismo possível. A salvação existe em todas as religiões. Então, para esses teólogos liberais, esses princípios bíblicos que nós temos, que vocês acredito que já tenham assistido a aula sobre bibliologia, a inerrância das escrituras,
que a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, para essas pessoas isso não é verdade. Para que você entenda o sentido do texto, você precisa se aproximar de um texto sem pressuposto nenhum. Mas aqui é que eles entram em um grande erro, ou seja, não tem como se aproximar de um texto sem de uma forma neutra. Se você lê e interpreta um texto, você já vai ler e interpretar esse texto através de princípios. Então, esses homens, eles interpretam um texto bíblico com princípios naturalistas, de que não existe milagre, que o sobrenatural não pode agir na história e que a Bíblia contém erros. Esses são os princípios que eles têm. Eu queria mostrar aqui para vocês um pequeno resumo desse momento histórico. Então, nós vimos o método alegórico, que se baseia nesse princípio que um texto ele não deve ser lido no seu sentido literal. Ele tem coisas por trás que você pode dar esse sentido de interpretação. O segundo método de interpretação gramático-histórico ou histórico-gramatical é o sentido. Você deve interpretar o texto, aquilo que ele diz, aquilo que o autor quis dizer e os seus ouvintes entenderam. Esse método e o outro método que nós vimos é o chamado histórico-crítico. É o método histórico-crítico que é das pessoas que tem como base fundamentos naturalistas, fundamentos que não acreditam, princípios que não acreditam em milagres, que não acreditam que o sobrenatural atinge o natural. Então, dentre esses três que nós vimos na história, podemos ver que aquele que condiz com uma interpretação saudável da Bíblia é o método gramático histórico, porque o método gramático histórico ele considera que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que a Bíblia ela tem duas características. Ela tem a característica divina, mas ela tem a característica humana. Então, é esse método que nós devemos utilizar para interpretar as Escrituras. Esse método de interpretação é um método de interpretação saudável e bíblico, é um método histórico-gramatical, um método de interpretação que vamos realmente poder entender o sentido do texto e vamos fazer isso com firmeza e sustentados pelo Espírito Santo. Fechou? Deus abençoe a vida de vocês. Agora, o que é esse método? Como esse método aplicar os princípios? Quais são os princípios desse método e como aplicar esses princípios? Nós vamos ver na nossa próxima aula, tá bom? Forte abraço para vocês.